Olá, meu nome é Poliana, sou professora de língua portuguesa e neste canal abordo questões relacionadas ao campo de ensino das letras. Neste vídeo vou falar acerca do conflito, um dos elementos que compõem a narrativa. Bom, a narrativa, né, é um produto literário, geralmente um drama ou um romance, mesmo um conto. E a sua produção, né, decorre de um trabalho. O escritor nada mais é do que um trabalhador da arte da palavra. E para compor esse objeto, que é o texto, ele vai necessitar de determinadas técnicas, que no caso da narrativa se compõem por elementos. Eu já gravei um vídeo anterior sobre o narrador, né, e espero dar sequência a todos os elementos que compõem a narrativa aqui neste canal. O conflito, que é o assunto de hoje, a grosso modo, né, ele pode ser conceituado como uma dificuldade, um percalço, um atrito, acerca do qual uma das personagens, geralmente com mais força a protagonista ou a antagonista, se vê face a face no decorrer do enredo. A importância do conflito é tamanha para a composição de um texto que a inexistência dele causa muitas vezes, né, a depender ali, eu teria de ter um mestre realmente da literatura para abrir mão disso, mas quase sempre a ausência de um conflito demanda um desinteresse por parte do leitor. Uma vez que o conflito ele alimenta os fatos nos quais, né, a história se apoia. Porque é por meio desse problema, geralmente inicial, que toda a história vai se desenhar. Haja vista que é o problema que persegue, né, esse personagem, é o que terá de ser resolvido ao longo da trama. Por isso, o conflito ele prende a atenção do leitor e muitas vezes também o leitor busca nessa história o conflito que ele mesmo, como indivíduo, enfrenta, né? E tantas vezes a maneira como essa personagem resolve esse conflito para si acaba também, de certo modo, influenciando as próprias decisões que o leitor vai tomar, né, acerca dos seus problemas, dos seus questionamentos naquela relação entre literatura e vida. Em outras situações, o conflito da personagem nem é o conflito do leitor. Todavia, a realização da personagem no texto acaba sendo também a realização de algum anseio abstrato que o leitor carrega, né? E dessa forma ele pode se realizar por uma via que não seja a realidade, mas sim a simbólica. Na literatura infantil, por exemplo, nos contos de fada, o conflito é o que movimenta com muita nitidez toda a história e ele se dá logo no início de cada narrativa, né? Esse conflito ele pode ser de uma personagem com uma antagonista, o que é mais comum nas histórias infantis, como, por exemplo, entre a Branca de Neve e a madrasta, né? A gente tem ali um conflito de pessoa para a pessoa. Porém, os conflitos são diversos. Eu posso ter o conflito da personagem com a natureza, né? Por exemplo, nos romances de aventura. Apesar de muitos críticos afirmarem que isso não seria um conflito em sentido estrito, porque a natureza não teria uma identidade, né, para se realizar em face ao conflito com o sujeito humano. Eu posso ter um conflito individual de um ser humano consigo, né, ou seja, um conflito existencial, que movimenta muitos romances contemporâneos com teores um pouco mais adultos. Como eu posso ter um conflito com a sociedade, também muito comum em histórias, enfim, da modernidade. Dadas as questões presentes, eu também posso ter um conflito do ser humano com a tecnologia, por exemplo. Dito isso, são inúmeros os conflitos possíveis dentro de um texto. E também, assim, geralmente não é um único conflito que movimenta um texto, né? Eu posso ter um conflito principal
esse que impulsiona, né, talvez com mais intensidade as personagens envolvidas, como eu posso ter pequenos conflitos internos que acabam movimentando, né, talvez um conflito maior. Como eu posso ter também um conflito de uma personagem protagonista e outros conflitos que acabam também ali movimentando as personagens secundárias. Quando o romance avança para a resolução do conflito, a sensação do leitor é que a gente está também alcançando um desfecho, né? Então, de certa forma, o desfecho, que é um outro elemento da narrativa, ele tem uma relação com a finalização de um conflito. Quando uma história ela deixa esse conflito sem uma certa resolução, isso, né, muitas vezes por anseio do escritor, isso pode também gerar uma certa incompletude em quem lê, ao mesmo tempo que também pode atiçar ali a imaginação e fazer com que esse leitor tenha, talvez, até mais reflexões acerca do que ele acabou de assistir ou de ler. Um conflito, né, que não seja interessante, ele acaba perdendo o espectador. Um livro, então, nesse sentido, acaba perdendo seu leitor, ou mesmo quando você se interessa por uma obra e o conflito dela não tem uma relação ali com o seu contexto, com a sua maturidade no período de leitura daquele texto, né? Espero que vocês tenham gostado e, se gostaram, né, assistam mais vídeos deste canal. Obrigada!